O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelo Evangelho anunciado seja perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Será se alguém poderia me dar uma pista e saber qual é o centro da reflexão de hoje, da liturgia de hoje? O que é para a gente discutir hoje? Assim, padre, hoje o foco principal é... Cadê? O pastor, bom pastor, né? O pastoreio, é evidente, né, gente? O pastoreio. Então, é evidente que o quarto domingo da Páscoa, ele centraliza as reflexões, as leituras, os cânticos litúrgicos, todos eles relacionados a Jesus como o pastor. Porém, irmãos, na era em que vivemos, século 21, abril de 2023, especialmente para os jovens, quando se fala em pastor, se lembra o que exatamente? Eu tenho vontade de sair um pouco daqui, mas tem um negócio de uma câmera que está filmando aí eu não posso sair do lugar, mas eu vou sair. O que é que hoje, na nossa era, quando se fala pastor, a gente lembra de quê? Eu não ouvi. Lembra de quê, menino? O que é, Marcelo? Os líderes evangélicos, né? Que a gente chama também de protestante, né? De crente, né? Tem gente que chama. Mas, na verdade, lembra os líderes evangélicos que se autodenominam de pastor. E, de fato, o são. Alguns são, de fato, né?
Mas hoje, então, quando fala pastor, aí a pessoa faz logo. Uma vez alguém me corrigiu aqui, um amigo meu me corrigiu, porque eu sempre falava, eu sou o vosso pastor, pastor. Para de falar em pastor, fala em padre. Eu só falo em pastor, parece que você é crente. Olha. Porque a palavra pastor, ela tomou essa conotação nos tempos em que vivemos, associando exatamente aos líderes evangélicos, que é que de fato a gente escuta. Mas será que na época de Jesus, Jesus estava falando disso? Não, evidentemente que não. Para o Israel antigo, existia uma profissão que na verdade era basicamente uma vocação. É quase igual ser padre hoje, né? É quase igual ser esposo hoje. É uma vocação. Esposa, esposo, padre, religioso, religiosa. É uma vocação. A gente acolhe aquilo, vocês que quando escolhem uma mulher, uma esposa, um esposo, quem não tem vocação ao matrimônio não demora um ano. Logo se separa. Mas é necessário, para manter o matrimônio, é necessário ter vocação ao matrimônio, a entendimento. Assim, ser pastor em Israel era quase uma vocação, no Israel antigo, de modo especial. Então, pastor eram aquelas pessoas preparadas, orientadas para cuidar das ovelhas. Ovelhas. Na Europa, em alguns filmes que a gente vê, eu acho que a maioria aqui já deve ter visto um filme dos pastores cuidando das ovelhas com um pastor alemão do lado, um cachorro bem grande que ajuda a cuidar dos rebanhos. Vamos dizer que vocês não viram ainda no filme, né? Aqui no Ocidente, de modo especial na Europa, eles treinam cachorros para ajudar os pastores no rebanho, contra os lobos, os coiotes, e aí a juntar as ovelhas. São cachorros enormes que são treinados para isso. E aqui no Ocidente, as ovelhas é que vão na frente. Os pastores vão atrás com o cachorro tomando de conta, jogando pedra, rebolando pau, gritando o cachorro. Às vezes as ovelhas escutam mais o latido do cachorro do que do pastor. Já em Israel antigo, gente, o pastor andava na frente. Você acredita? As ovelhas é que seguiam o pastor. O pastor de Israel, por isso é que diz aqui que ele vai à frente. O pastor de Israel, especialmente quem cuidava, e ainda hoje, viu, ainda existe lá em Israel, naquela região, eles tomam de conta de um rebanho, que não pode ser muito grande. E as ovelhas o conhecem pela voz. Porque eu não sei se vocês sabem, mas ovelhas, elas são um pouco míopes. As ovelhas não enxergam bem. Elas só enxergam alguns metros e mal. Ao contrário de vaca, cabra, porco, a ovelha não enxerga muito bem. Ela enxerga poucos metros só. É um pouco míope. Mas ela escuta muito bem. Então os pastores, eles treinam como que as ovelhas a partir da voz que elas escutam e da liderança. O pastor, geralmente, ele usa um cajado grande, é um pedaço de madeira enorme que passa da cabeça do pastor, gira em torno de 2 metros, 2,20 metros, bem grande, e ele tem a ponta torta, tem uma ponta meio curvada, que poderíamos até perguntar, padre, por quê? Aquilo é só layout mesmo, é só beleza mesmo, é só para... Não, tem um objetivo. De ser grande tem um objetivo e de ter a ponta torta também no pastor de Israel tem um objetivo. Alguém poderia deduzir qual é o objetivo da ponta do cajado do pastor ser torta, mais ou menos uns 30 centímetros de envergadura aqui, só de ponta, para puxar o pescoço da ovelha. Exatamente. A ovelhinha rebelde, ele estica o cajado e arrasta e... Venha para cá, cunha. Traz ela de volta. Ela vai, ele puxa, até ela obedecer. E ela, é claro que serve também para o pastor se apoiar, afinal de contas ele sobe em penhasco, sobe as coisas, ele se apoia, especialmente em época de chuva, está escorregadio. Mas enfim, existe uma peculiaridade, uma particularidade em quem Jesus se inspira para se colocar como e a colocar-nos como ovelhas também.
De maneira que o pastor de Israel, ele cuida, ele vai à frente e as ovelhas vêm atrás. E ele olha para as ovelhas. De vez em quando ele dá uma olhada assim meio que pelo retrovisor, né? Por cima do ombro. E ele observa que uma ovelhinha ficou lá atrás. Não está seguindo ele. Aí ele diz, olha, não é que há... Vou chamar aqui um nomezinho qualquer aqui. Sei lá, a Leide, né? Não era que a Leide ficou lá atrás, rapaz, pela segunda vez ele não acompanha o rebanho. Aí ele dá um grito e tudo, ela vem. Só que quando ele menos espera, ela foge no meio do mato. Vai-se embora. Ele grita, ela nem aí para o grito do pastor. Enquanto as outras estão aqui em torno dele, ele vai embora, aquela danadinha correu. O pastor demora, volta, deixa as outras ali e vai correr atrás da ovelha até pegar. Quando ele pega a ovelha, ele vai lá na perninha dela e truco, descola o tendão dela. Quem já viu ovelha aí de perto, quem já viu carneiro, ovelha, sabe que na parte de trás da perninha dela tem um tendão, tem um nervozinho, que se a gente deslocar aquele tendão, a bichinha não anda mais com aquela perna por um bom tempo. E o pastor de Israel fazia isso. Pegava ela pelo laço, trazia aqui, deslocava o tendão. Aí a danadinha rebelde que vivia fugindo, já não pode mais correr tanto. Agora ela anda só com 3 pernas, pulando. E aí o pastor vai embora, e quando ele olha para trás, a pobrezinha está lá atrás, sozinha, porque agora só anda com 3 pernas. O que é que o pastor faz? Passa pelo meio do rebanho, vai lá, pega a ovelhinha e coloca no tutum, coloca no ombro. Algumas delas pequenininhas, eles carregavam ela no colo mesmo. Aí botava ela no colo e levava lá para frente onde estava o rebanho. Agora nós vamos andar mais 300 metros, que o pasto aqui está acabando. Vamos embora. As ovelhas iam, a pobrezinha ficava, pegava a ovelhinha, botava no ombro e levava para o outro pasto. Esse exercício se repetia dezenas de vezes, até a ovelhinha curar o tendão que ele mesmo tinha deslocado. Só que quando a ovelhinha curava o tendão, ela virava a melhor ovelhinha do rebanho. Porque agora ela estava sentindo o cheiro do pastor, ela era grata por ele ter ajudado-a durante um bom tempo, e ela virava muitas vezes a líder do rebanho. Quando o pastor levantava a voz, ela era a primeira a levantar a cabeça e seguir o pastor. Porque agora ela estava grata que o pastor a ajudou. O que é que a gente pode tirar dessa lição aqui dos pastores de Israel? Que já que Deus se compara a pastor e nos compara a ovelha, inspirados na teologia e pedagogia dos pastores de Israel, significa, irmãozinhos, que às vezes o Senhor desloca o tendão de alguns de nós. Quando a gente dá uma de danadinho, quando a gente não gosta muito de seguir a voz do pastor, quando a gente não está nem aí para a comunidade, para o grupo, para a família, a gente segue o meio do mundo aí que é mais gostoso, é mais maravilhoso, os pastos são mais suculentos aí fora. Nosso Senhor meio que diz assim, dá um grito, não escuta. Manda o irmão, mulher, vamos para a missa, mulher, vamos para a comunidade. Embora, nem saber de negócio de igreja. Nosso Senhor, pois esteja comigo. Na primeira oportunidade que ele tem, desloca o tendão daquela criatura. Seja por alguma situação ou outra, mas quem não vem no amor, vem pela dor. É a pedagogia do pastor de Israel. É por isso que os pais, ainda hoje, seguindo a pedagogia dos judeus, muitas vezes, quantas vezes o meu pai deslocou o meu tendão? Só que o meu pai deslocava o meu tendão com chicarador, de couro de vaca. Quando eu queria dar um de bonito, eu me lembro uma vez que eu fui pescar. Fui para uma pescaria, lá perto do Patriarca, sozinho, tinha 11 anos de idade.
peguei a bicicleta e fui para uma pescaria. Botei um landuá no pescoço e fui para a pescaria. Voltei, já era bem umas 5 horas da tarde. Papai danado procurando, cadê ele? Cadê ele? Voltei com um sacozinho ré de peixe que não valia nem a pena. Só piaba e uma traíra desse tamanho. Ah, o papai já estava me esperando. A mamãe nem olhou para mim, estava lá se balançando embaixo do alpendre. Quando o papai me viu chegando, vem cá. Tá chibatado nas costas. Para tu aprender, quando sair agora, dizer para nós. Ora, no outro dia eu estava bonzinho. Pai, eu posso jogar bola? Pode jogar bola. Agora pode. Ah, aprendeu, né? Pois é, essa é a teologia do pastor. É evidente que nos dias em que vivemos, a gente, inspirados por várias leis, por várias orientações em defesa, lei da criança, adolescência, não sei o quê, se a mãe der uma palmada no menino hoje, pronto, é motivo de denúncia. Mas o pastor de Israel, ele fazia essas coisas com as suas ovelhinhas para atraí-las de volta. E detalhe, o meu pai não batia porque não gostava de mim, não. Hoje eu entendo que ele batia porque queria que eu aprendesse. O pastor de Israel, ele não deslocava o tendão da ovelha porque ele não gostava dela, não. Porque se ele não gostasse dela, ele fazia era deixar para o lobo comer, os coiotes comer, para o leão da montanha comer. Se ele deslocava o tendão, é porque ele queria perto dele, sob a sua proteção. É uma pedagogia do bom pastor. E Jesus se coloca como o bom pastor, e ele ainda diz assim: eu sou a porta. Quer ir para o céu? Tem que passar por mim, porque eu sou a porta. Só que Jesus não fala isso por carência, por vaidade, não. Ele fala por amor. Porque ele é uma fonte de misericórdia. E aquele que quer provar das delícias eternas, como diz o Salmo, é porque tem que provar, tem que experimentar Jesus Cristo. É uma lição no dia do bom pastor que a gente precisa aprender, irmãos. Me diga uma coisa, o que é que transformou você, Gracivânia, o que é que transformou você em parte ovelha do rebanho de Nosso Senhor? O que foi que ele transformou? Foi você que quis, disse assim: a partir de hoje eu vou ser ovelha de Jesus. Eu sou ovelha de Jesus, que bom. Basta isso? E o que foi que transformou? O amor dele, mas tem algo para passar pelo amor dele. O que foi que lhe transformou? Chagas abertas. Vou perguntar ao Guilherme, que é inteligência e pessoa. O que lhe tornou ovelha do rebanho de Cristo, Guilherme? Ingrid. Vocês estão vacilando. Vocês estão vacilando. O batismo. O batismo é aquilo que nos torna ovelhas de Cristo. Na minha época, gente, que eu morava na roça, o papai criava vaca, criava ovelha, criava porco, como todo povo que mora no interior. E o papai tinha um ferro quente, um ferro, né? Que era a sigla, o nome dele era Chaga Viana. Papai, Chaga Viana. Então, o ferro dele era um C e um V. O papai esquentava aquele ferro num fogareiro quente, brasa quente, levava na vaca e marcava. Essa agora está marcada. E as ovelhas, algumas vezes também, ou então um brinco vermelho que eles botavam. Era a marca de que elas pertenciam ao rebanho do papai. Você pensa que Jesus também não tem uma marca, não? Tem. E ela é feita na sua testa. É porque você não vê. Mas tem uma marca na sua testa, bonitinha. Aí tem. E qual é a marca que colocaram na nossa testa no dia do batismo? A cruz. A primeira coisa que o padre faz quando vai batizar uma criança é: eu te marco com o sinal da nossa fé, e faz a cruz. Em alguns casos, os padrinhos vão lá e fazem o pau. Pronto, marcou, meu filho. Pode fazer laser para tirar essa marca que não sai, porque ela é indelével. Ninguém tira.
porque ela é existencial espiritual. Só quem enxerga essa marca são os anjos e o próprio Deus. Agora o Satanás enxerga, porque ele é anjo. É um anjo rebelde, decaído, mas ele enxerga. Quando ele olha para a testa da Gracivane, vixe Maria, aquela ali é do homem, eu vou sair daqui. Porque ela tem a marca da nossa salvação. Eu sou do rebanho de Cristo, agradeço a Ele pelas várias vezes que Ele deslocou o meu tendão, as várias vezes que eu tive dificuldades, que eu sofri, pelo que eu já passei na vida, pela uma experiência de falência, que chorei muito, que perdi o que tinha, que pensei que era tudo na minha vida, e Nosso Senhor disse, isso aí não é importante, rapaz, eu estou deslocando o teu tendão, volta para mim, e eu voltei. E o Senhor faz isso com muitas pessoas. Às vezes você bota um projeto na sua vida, e aquele projeto ele tem mais importância do que o próprio Deus. Você elabora um projeto para a sua vida e diz, eu vou ser tal coisa, ou eu vou ter tal coisa. E Deus, ó, de lado, e a igreja, ó, de lado. Nosso Senhor diz, é? Ele dá uma corda danada, depois ele vai lá e truco, desloca. Aí você vai no fundo do poço. E Nosso Senhor, na pedagogia, Ele te pega nos braços e te traz para a igreja, para o meio dele de novo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E aquele projeto não era bom para você. E Nosso Senhor já sabia disso. E aquela pessoa não era boa para você, porque Ele já sabia disso. E Ele dá um jeito daquela pessoa te botar às vezes um par, para ver se você consegue entender, essa criatura não era para mim. Era eu que queria, mas Deus mesmo não queria, porque Ele sabia que ela não me fazia bem. E Deus te traz de volta nos braços. E você fica morrendo de raiva de Deus. Morrendo de raiva. Do mesmo jeito que aquela ovelha ficou morrendo de raiva, porque o homem... Ela ficou morrendo de raiva dele. Não passou nem uma semana, ela estava morta de feliz, porque Jesus carregava no colo, porque o pastor carrega no colo. E quando ela ficou boa, que virou líder do rebanho, ela agradece. Se ela falasse, ela agradeceria ao pastor, porque me corrigiu. Hoje eu agradeço as várias correções que meu pai e minha mãe me deram. Me tornei uma pessoa menos pior. Na verdade, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque eu apanhei um pouquinho da vida ou dos meus pais. Mas não foi porque eles queriam o meu sofrimento, foi porque eles queriam a minha vitória, porque eles me amavam. E é isso que eu ensino para vocês, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça.